Olá, meus irmãos, saudação de paz a todos, Bispo Marcelo Alencar, do Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós estamos hoje dando continuidade ao comentário da revista Caminhos de Justiça, a ética cristã e os desafios contemporâneos. É a revista de escola bíblica do Ministério A Palavra de Cristo para o Brasil. Seja bem-vindo e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. A lição de número 12 tem por tema Direito dos Animais. Então hoje nós vamos analisar, à luz da Palavra de Deus, como nós, de uma maneira saudável, que glorifique a Deus, nós devemos ter o nosso relacionamento com os animais. Primeiramente, queremos louvar a Deus pela vida do nosso presidente ministerial, apóstolo Rubens Gomes, bispa Paula Souza, e também pelo diretor executivo da revista de escola bíblica da cidade de Birigui, no estado de São Paulo, Bispo Márcio Figueiredo. Deus abençoe nossa liderança. Quero te convidar aí a pegar a sua revista. Na lição de número 12, nós já estamos aí na reta final. Estamos partindo aí para as duas últimas lições dessa revista que com certeza tem nos surpreendido a cada lição. Página de número 109, Direito dos Animais. Então nos acompanhe aí e vamos descobrir o que essa lição vai nos apresentar na aula de hoje. O texto base utilizado pelo autor está em Gênesis capítulo de número 1, versículo 28. Está escrito assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 28. A título de introdução, a relação entre os homens e os animais sempre esteve presente na história da humanidade. A Bíblia ensina que Deus criou os animais e deu ao homem a responsabilidade de cuidar deles. Então aqui nós vemos uma referência ao relato bíblico da criação de Deus, aonde Deus colocou sobre o homem a responsabilidade de administrar a mordomia sobre a criação, e dentre a criação está os animais. No entanto, em nossa sociedade, vemos tantos casos de crueldade quanto de uma valorização excessiva dos animais em detrimento do ser humano. Perceba que agora o autor, quando ele cita em nossa sociedade, ele vai nos trazer então agora uma reflexão sobre os nossos dias. Como é o relacionamento do homem e dos animais nos dias de hoje, 2025, quando nós olhamos para a sociedade a qual nós vivemos, como nós enxergamos o relacionamento entre o homem e os animais. Então, por um lado, ele vai citar casos de crueldade. Isso é uma verdade, é uma realidade triste nos dias de hoje. Homens, mulheres, maus tratos, morte de animais. Então temos visto aí, principalmente com a alta demanda da comunicação, as mídias, o ser humano, em muitos casos de crueldade contra vários tipos de animais, sejam eles domesticáveis, tanto animais silvestres, tá? Mas ele também vai citar aqui sobre a supervalorização dos animais, agora em detrimento ao ser humano. O que o autor vai nos chamar a atenção agora é quando uma pessoa ela superestima um animal mais do que um próprio ser humano. Você também já deve ter conhecimento de casos onde pessoas elas não apenas investem altos valores, como também proporcionam uma vida de muitos benefícios e regalias a animais, mas não conseguem ter o mesmo tipo de compaixão e amor por um ser humano. Então o autor vai nos chamar a atenção sobre essa valorização excessiva. Será que isso glorifica a Deus? Então na lição de hoje nós vamos aprender, nós vamos refletir sobre esses temas. Ele continua: qual é o equilíbrio bíblico entre o domínio sobre a criação e a responsabilidade pelo bem-estar dos animais? Então perceba que nós vamos buscar um ponto de equilíbrio entre essa ordenança divina para dominar sobre a criação, entre ela os animais, tá?
e a responsabilidade sobre o bem-estar, proporcionar uma vida justa para os animais que estão ao nosso derredor. Nesta lição, vamos refletir sobre o papel dos cristãos no cuidado com os animais e como a nossa mordomia, ou seja, como a nossa administração deve refletir o caráter de Deus. Prosseguindo com a nossa lição, como nós sempre fazemos, vamos trazer algumas informações para abrir um pouco mais a nossa mente acerca do tema de hoje, direito dos animais. Aqui está algumas campanhas de publicidade. A primeira dela diz: você sabe o que pode ser considerado maus tratos aos animais? Por exemplo, abandonar animais. Você já viu pessoas abandonando no meio do mato, na beira das ruas? Isso é uma forma de maus tratos. Outra forma, manter animal em local sem condições mínimas de higiene. Então, quando nós falamos do bem-estar do animal, falamos também em proporcionar a ele um local com as condições mínimas de higiene. Por quê? Porque o animal ele tem as suas necessidades básicas, ele precisa de água para sobreviver, ele precisa de alimento para sobreviver. Então, cabe ao ser humano também proporcionar, uma vez que o ser humano se tornou responsável por um animal, cabe a ele proporcionar também essas condições. Outro ponto, fazer rinhas ou mutilar animais também são considerados maus tratos. Então, principalmente quando falamos aí as rinhas de galo, existem outras formas também de trazer os animais para violência, competições, explorando financeiramente. Isso acontece com cachorros também, tá? Utilizar métodos punitivos baseados em dor ou sofrimento, com a finalidade de treinamento, exibição ou entretenimento, tá? Então nós também vemos, infelizmente, casos onde os animais eles são são subordinados ali a treinamentos exaustivos, fazer atividades ou manobras que colocam a vida dele em risco também. Então isso é considerado maus tratos, tá? Olha só, é crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Então essa é uma lei, tá? É uma lei sancionada pelo Senado Federal que imputa agora crime sobre pessoas que são pegas em atos de práticas, aí tá aí, abuso, maltrato, ferir, mutilar animais domésticos, domesticados, silvestres, nativos ou exóticos, ou seja, qualquer tipo de animal. Se a pessoa é pega em flagrante ou tem ali provas contundentes ali contra ela, ela pode ser presa, tá? Lei número 9.605/98 no artigo 32. E aí fica uma pergunta: você sabe qual é o disco denúncia na sua cidade? De onde você está nos ouvindo hoje? Você sabe qual é o disco denúncia aí do seu estado ou da sua cidade? Importante você ter essa informação também, divulgar aí na sua sala de aula, tá? Falando um pouco mais sobre a Lei 9.605/98, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, ela hoje é a principal legislação que traz sanções penais. O artigo 32 desta lei especifica que é crime, tá? Praticar atos de abuso, maus tratos, ferir, mutilar. Os animais que nós já citamos aqui variam de detenção e multa, e que são agravados em casos de morte do animal, ou quando os crimes envolvem cães e gatos, conforme a Lei 14.064/2020, conhecida como a Lei Sanção, tá? O Supremo Tribunal Federal, o STF, ele tem reafirmado a proteção dos direitos dos animais em diversas decisões, fundamentadas no artigo 225 da Constituição Federal, que veda práticas que submetam os animais à crueldade, tá bom? Então, todas as práticas aí cruéis contra os animais, agora existem legislação que pode levar essas pessoas aí à prisão, tá bom? Entrando agora nas lições, sabendo que existe uma legislação no país, sabendo que existe uma palavra de Deus que nos orienta no nosso relacionamento com o ser humano,
Vamos agora na lição, o tópico de número 1. A criação e o cuidado com os animais. Reflexão sobre Gênesis 1:28 e a responsabilidade humana. Então, o texto base de hoje que nós lemos aqui é um chamado para dominar a terra. E esse chamado ele é acompanhado de uma responsabilidade de cuidado e preservação. A relação entre homem e os animais é marcada pelo zelo e mordomia, com a missão de garantir que a criação de Deus seja tratada com respeito e amor. Então, o autor vem nos lembrar que esse chamado para dominar, essa responsabilidade para administrar a criação, ela traz também, tá, uma questão de zelo, uma missão de garantir que a criação de Deus seja tratada com respeito. Então, quando nós falamos isso, o ser humano ele tem a responsabilidade de tratar com respeito e amor os animais que foram criados por Deus. Infelizmente, vemos hoje aí maus tratos, não apenas com animais domésticos, animais do nosso convívio familiar, mas também na natureza. Quando o ser humano ele invade a natureza, encontra animais silvestres e matam, agem com crueldade. Então a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos tratar os animais com respeito e com amor. Lembrando que todas as vezes que o homem invade o habitat desses animais silvestres, por exemplo, o homem precisa ter o cuidado, né? O homem precisa ter o cuidado, porque o homem está invadindo o habitat natural desses animais. Ok? Então cabe ao homem tratar todos os animais com respeito e com amor. A humanidade deve refletir o caráter de Deus ao cuidar da criação. O fato de Deus confiar ao homem a responsabilidade de dominar a terra traz essa obrigação ética em relação aos seres vivos que nela habitam. Esses animais, assim como as plantas, o meio ambiente, faz parte da ordem criada e devem ser tratados com a devida dignidade. A exploração, sofrimentos causados aos animais não condiz com o plano de Deus de harmonia e cuidado. Na última frase aqui, ele diz: a exploração e o sofrimento causado aos animais não condiz com o plano de Deus de harmonia e cuidado. Eu quero aqui abrir um parênteses, porque nós vemos também nos dias de hoje pessoas que fazem dos animais uma verdadeira ferramenta financeira. Quando, por exemplo, uma pessoa ela toma para si, por exemplo, um animal fêmea, por exemplo, que a gente mais conhece, um cão, pega uma fêmea e faz dela ali um objeto de exploração financeira, ele faz com que aquela fêmea venha a ter cada vez filhos de uma forma desenfreada, causando sofrimento. Então perceba que quando o ser humano começa a explorar o animal, vai trazer sofrimento. Então às vezes a gente olha assim: mas que lindo, tá dando filhotinho, vou vender filhotinho de novo. Será que esse animal está respeitando o tempo para ele ali ficar na sua prenhez novamente? Será que aquela cadela ou aquela gata ou algum outro tipo de animal está respeitando, está tendo acompanhamento, ou está tendo uma exploração causando sofrimento? Isso é uma reflexão, porque isso é um caso muito comum na nossa sociedade. Pessoas que comercializam de uma forma desenfreada, trazendo sofrimento aí aos animais. Ao longo da Bíblia, vemos que a relação entre o homem e a criação deve ser de zelo e preservação, e não de destruição. A responsabilidade humana inclui a preservação do equilíbrio natural, o que implica cuidar das espécies, garantir um ambiente saudável para elas e evitar práticas que causem danos irreparáveis. Quando Deus deixa ao homem essa responsabilidade de cuidar, cabe ao homem zelar para que as espécies tenham continuidade. O que nós mais estamos observando diante dos noticiários aí, dos estudos, que aumenta cada vez mais o número de espécies em extinção. Por quê?
porque o próprio homem está causando danos irreparáveis. Então, quando Deus diz que o homem deve administrar a terra, é também estudar, criar técnicas, hábitos, para que não somente o meio ambiente, mas os animais ali inseridos também possam prolongar a sua vida de uma forma digna, que também glorifica a Deus. Olha aí, o tratamento justo e ético dos animais é uma extensão da mordomia que Deus confiou ao homem. Perceba que o autor vai nos dizer que tratar de uma forma justa e ética não é apenas do ser humano para com o ser humano, mas também do ser humano para com os animais, a criação de Deus. O cuidado com os animais, então, é uma questão de fidelidade ao mandato criacional. Olha que interessante. Eu sou fiel a Deus, mas eu maltrato os animais. Eu sou fiel ao Senhor, à palavra do Senhor, eu oro, eu jejuo, mas eu exploro os animais de uma forma que vai trazer a eles danos irreparáveis. Eu tenho ações que vão denegrir a continuidade de uma determinada espécie. Então, isso não é ser fiel a Deus. Essa fidelidade ao Senhor e ao ensinamento da sua palavra também se constitui nesse mandato que nós temos de administrar a mordomia sobre a criação. Devemos então refletir a bondade e a justiça de Deus, não apenas nas relações humanas, mas também em nossa interação com o mundo animal. É o que nós acabamos de falar aqui. A nossa interação com o mundo animal também deve ser compreendida em amor, compaixão, justiça e ética. A provocação teológica do tópico 1. Se Deus concedeu ao homem o domínio sobre os animais, até que ponto esse domínio permite o uso dos animais para alimentação e trabalho? Então, isso aí vai ser um diálogo entre o professor e o aluno. Vão colocar sobre a mesa o homem utilizando-se dos animais para a sua alimentação, o homem também utilizando-se dos animais para o trabalho, tá? Então, se o homem tem esse mandato divino de dominar sobre os animais, é permitido também o homem usar os animais para se alimentar, o teu sustento, e também para o trabalho, na lida diária? Então, vai ser uma reflexão importante entre os professores e os alunos. Tópico de número 2. A ética do tratamento dos animais. Estudo de Provérbios 12:10 sobre a compaixão pelos animais. Então vamos falar agora da compaixão que o homem, o ser humano, precisa ter com os animais. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Provérbios 12, versículo 10. Então o texto bíblico destaca uma característica importante da ética cristã, a compaixão, e essa com os animais. O tratamento justo dos animais é um reflexo da natureza piedosa e misericordiosa de Deus. Olha, se aprendemos que Deus é piedoso, misericordioso, nós também precisamos agir com misericórdia, com piedade diante dos animais que estão ao nosso derredor. A Bíblia nos ensina que a compaixão e o cuidado com os animais, elas fazem parte de uma vida justa que, ao agir com bondade para os animais, o cristão demonstra então que esse caráter genuíno. O autor vem nos lembrar que a ética, a compaixão, o amor, a misericórdia, a piedade não é apenas entre ser humano e ser humano, mas também para com os animais, que são criaturas de Deus. Então, quando nós estamos agindo dessa forma, agimos com fidelidade a Deus e glorificamos o nome do Senhor. O amor e a misericórdia de Deus não se limita ao ser humano, mas se estende à criação, no caso, os animais. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus instruiu os israelitas a garantir o descanso para os animais. Êxodo, capítulo 23, versículo de número 12. Os animais devem ser reconhecidos como parte da criação de Deus,
merecem respeito, cuidado, dedicado. Então, quando você está sobre a tutela, né, guardando ali, responsável por um animal, você precisa tratar ele com respeito, com cuidado. Não estou dizendo que você tem que usar todas as suas finanças para comprar a ração mais cara, comprar a casa mais... Não, mas o básico precisa ter. Se você é responsável por esse animal, ou se você tem a oportunidade de cuidar, de ajudar, isso glorifica a Deus, porque você está exercendo respeito e cuidado para com a criação de Deus, que são os animais. Por um outro lado, o autor diz: a crueldade contra os animais é uma falha moral e uma violação do princípio de bondade e justiça que deve caracterizar a conduta dos cristãos. Olha aí. Então, o cristão, ele precisa agir com respeito e amor. Se ele age com crueldade, ele está falhando moralmente. Ele está violando um princípio de bondade. Ah, mas eu exerço bondade e compaixão com pessoas, com os animais não. Mas por que não? Se o animal é uma criação de Deus, se os animais foram criação do Senhor e Deus nos incumbiu de agir com respeito e dignidade ética para com os animais. Então, quando o cristão ele não age de uma forma correta, ele está violando moralmente os princípios que Deus ensinou através da sua palavra, tá? Olha aí, seguindo, ao tratar do sofrimento e das necessidades dos animais, temos que refletir sobre as nossas práticas cotidianas e como elas afetam as criaturas que Deus criou. Então, agora o autor, ele nos chama a atenção para o nosso dia a dia. Ele está nos tirando desse ambiente teórico e nos levando para um ambiente prático, a nossa casa, a rua onde nós moramos, o nosso trabalho. Será que ali tem algum animal que está sob a nossa responsabilidade, ou nós temos a oportunidade de agir com misericórdia, compaixão, amor, respeito e ética? Então agora vamos para a prática, tá? O abuso de animais, seja por negligência, crueldade direta, é condenado nas Escrituras como um sinal de corrupção moral. A boa mordomia exige que o cristão trate os animais com respeito, levando em consideração o bem-estar e o papel deles na criação. A compaixão pelo sofrimento dos animais também implica que o cristão se oponha a práticas que causem dor e sofrimento desnecessário aos animais, como maus tratos, testes cruéis e condições de vida degradante. Como seguidores de Cristo, devemos ter sensibilidade às necessidades dos animais e, assim, agir para aliviar o sofrimento deles, tá? Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos ter a oportunidade de agir com sensibilidade à necessidade dos animais. De repente, aí você encontra um animal de rua, fornece ali uma água, um pouco de alimento naquele dia, ou ele passou pelo portão da tua casa ali todo, né, em condições precárias. Você pode, de alguma forma, diminuir os maus tratos. Então, o autor vai nos lembrar aqui que nós precisamos agir com essa compaixão diante do sofrimento dos animais, tá? Isso é necessário para um seguidor de Cristo. A provocação teológica do tópico 2: a negligência no cuidado dos animais é moralmente tão grave quanto a crueldade direta? Por quê? Então aí a reflexão a negligência no cuidado e a crueldade, qual é mais, o que é mais doloroso? O que nos traz assim uma falha moralmente diante de Deus? Será que os dois estão no mesmo ponto da balança? Então é uma provocação teológica, uma reflexão. É compatível, né, negligenciar o cuidado do animal e o ato de crueldade diante de Deus, daquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra? Então uma reflexão aí para os alunos e o professor. Entramos no tópico de número 3, a igreja e a defesa dos animais.
como a comunidade cristã pode promover práticas éticas em relação aos animais? O autor agora ele vai entrar no contexto da igreja. A igreja tem um papel importante na promoção da ética cristã no tratamento dos animais. Pode ser uma defensora ativa da compaixão, do cuidado com os animais, ensinando os seus membros a importância do zelo pela criação de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Essa lição de número 12 vem no sentido de conscientizar a membresia, os irmãos, ao cuidado com os animais, ao amor, à compaixão, porque uma vez que a igreja ensina, os membros irão praticar nas suas casas e aonde eles vivem. Isso pode ser feito por meio de pregações, estudos bíblicos, campanhas que incentivam práticas responsáveis e éticas no tratamento dos animais. Essa forma de educação formará uma mentalidade de respeito e responsabilidade, fundamentada nas Escrituras e no exemplo de Cristo. Ele citou algo importante aqui: formará uma mentalidade. Então a igreja ela tem esse papel, através do ensino, da escola bíblica, da pregação, criar, formar, trazer essa reflexão entre os membros para que a mentalidade desse cristão esteja atenta no cuidado para com a criação, no caso, os animais, tá? A igreja também pode se envolver diretamente em ações que promovam bem-estar, apoiar organizações que trabalham, na proteção e no cuidado dos animais, e também criar iniciativas locais de acolhimento, proteção a animais em situação de risco. Assim, a igreja demonstra o seu compromisso com a mordomia e com os princípios de justiça e compaixão que devem reger as ações dos cristãos. O modo como uma igreja trata a criação de Deus é um forte testemunho para a comunidade ao seu redor. Os cristãos se importam com todos os aspectos da criação, tá? Então fica aí um desafio para a igreja, para os membros, refletir, pensar iniciativas que possam aí mobilizar a comunidade de fé, mobilizar os irmãos, gerar boas práticas, boas condutas para com a criação de Deus, com todos os aspectos da criação, no caso hoje, os animais. Então a igreja que se preocupa com esse tema, a igreja que ensina esse tema, ela também está gerando um forte testemunho. Porque uma vez que ela mostra para a sociedade que ela se preocupa com a criação, que ela ensina o amor, ensina a compaixão, ensina os bons tratos, ensina a responsabilidade, essa igreja está dando um testemunho forte do amor de Deus através das suas vidas. Todo ser vivo é valioso e digno de cuidado. Não estamos aqui colocando na balança quem vale mais, o homem ou o animal. Não, mas todo ser vivo, ele é valioso e digno de cuidado. Se Deus colocou-lhe o sopro de vida, Deus criou, cabe ao homem, cabe ao ser humano zelar, respeitar. Ao promover a ética do cuidado com os animais, a igreja cumpre o seu papel de mordomia na criação de Deus. Igreja do Senhor, amados irmãos, nós precisamos cumprir o nosso papel de mordomia na criação de Deus. A responsabilidade do cuidado com os animais cabe a cada um de nós. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, as pessoas verem através da nossa vida, as nossas práticas, o cuidado com os animais de estimação, os domésticos, aqueles que estão mais próximos de nós, as nossas atitudes, com certeza seremos um testemunho vivo, tá bom? Precisamos também nos atentar na supervalorização dos animais. É um perigo, porque nós também estamos aí no meio de uma geração onde famílias, casais, abdicaram de ter filhos para ter pets, para ter animais de estimação. Isso também é um exagero e isso não glorifica a Deus. Uma coisa é termos a responsabilidade de cuidar, zelar. Outra coisa é nós também obedecermos a Deus. Crescei e multiplicai-vos. Então, de maneira nenhuma, o animal, o pet, ele vai substituir o ser humano. Não. Mas todos têm o seu papel e são importantes, tá? Então essa questão da supervalorização
é muito preocupante e é um tema importante dentro da igreja. Amém? A provocação teológica do último tópico: se a igreja deve refletir o caráter de Cristo, como a omissão no cuidado com os animais pode comprometer o seu testemunho diante da sociedade? Fica aí a reflexão. Se cabe à igreja testemunhar o caráter de Cristo, a partir do momento que ela se omite, ou um membro, uma pessoa que se diz cristã, ela vai na contramão, ela não age com amor, com misericórdia, pelo contrário, maltrata, fere, mata animais, será que isso compromete o testemunho de cristão no meio da sociedade? Então, fica aí a reflexão nessa última provocação teológica. Amém, queridos? Aqui encerramos a lição de número 12, Direito dos Animais. Relembrando, existem leis, legislação que pune aos agressores que agem com maus trato aos animais. Deus nos ensinou através da sua palavra, na questão da mordomia, do zelo, do cuidado, da administração. O relacionamento entre o homem e o animal envolve também compaixão, amor, respeito, ética, zelo, zelar pelo bem-estar, o mínimo de segurança, de condições básicas para a sobrevivência dos animais. Também falamos sobre o excesso, a supervalorização que muitas pessoas também dão aos animais, até em detrimento ao próprio ser humano. Então, que essa reflexão possa contribuir para o seu crescimento. Que Deus abençoe a sua vida. Espero você na última lição, a lição de número 13 da revista Caminhos de Justiça. Deus abençoe. Até lá.